Sou o professor Leandro Veloso Silva, especialista e mestre em educação pela Universidade Federal de Lavras. É com grande alegria que anuncio que estaremos juntos neste percurso tão importante e significativo da trajetória que cada um de vocês traça no curso de Filosofia rumo à formação como docente, filósofo, filósofa, através da educação à distância, possibilitada pelo Centro de Educação à Distância da UFLA. O objetivo dessa disciplina, Estágio Supervisionado 2, é continuar promovendo de forma geral reflexões e discussões no entorno das principais questões presentes na prática e vivência do ambiente de atuação profissional. O estágio é de caráter obrigatório para o curso de Filosofia da UFLA, modalidade à distância, e visa propiciar a complementação do ensino-aprendizagem, iniciando o discente e a discente na vivência profissional docente. É um processo educativo supervisionado que consiste na participação do discente e da discente em atividades educativas que articulem ensino, pesquisa e extensão, a fim de proporcionar a este discente a prática e a vivência do ambiente de atuação, assim como a reflexão no e do exercício da profissão. Pois ao participar da organização de uma instituição de ensino, em situações cotidianas, o estagiário e a estagiária terá a possibilidade de observar e avaliar planos e programas da e na escola, testar e aplicar modelos e instrumentos na experimentação da sala de aula, construindo e ampliando os conhecimentos teóricos e práticos. É um momento de refletir sobre a teoria e pensá-la ou repensá-la a partir da experiência prática vivenciada. O estágio é uma atividade programada vinculado ao curso de filosofia que promove o aperfeiçoamento, o treinamento do estagiário e da estagiária para situações reais da vida e do trabalho. É uma prática orientada, supervisionada, que desenvolve o pensamento profissional por possibilitar a atualização do conhecimento teórico através da verificação e execução de procedimentos didáticos pedagógicos, que redimensionam a aprendizagem pelo contato social, além de também possibilitar aproximação e inserção no mercado de trabalho. O estágio supervisionado do curso de Filosofia visa participação em atividades de observação, participação e aplicação de conhecimentos das diversas áreas da organização curricular do curso no contexto escolar. No curso, o estágio está dividido em 4 períodos, semestres, com carga horária de 105 horas cada um desses períodos. As atividades do estágio supervisionado se justificam por proporcionar ao licenciando as oportunidades para integrar e controlar teoria e prática por meio de discussões e produção acadêmica, permitindo reflexões críticas da realidade escolar e proporcionando experiência do exercício profissional. O estágio supervisionado 2 abrange as seguintes atividades: observação de atividades no contexto escolar, orientação teórico-metodológica, pesquisas sobre as práticas do trabalho escolar, planejamento e execução de atividades de docência na escola e elaboração de relatório. O estágio supervisionado, então, totaliza 20 horas de estudo e comparação de capítulos sobre temas comuns de manuais de filosofia, 50 horas de estágio em escolas de ensino médio, sob a supervisão do docente de filosofia que leciona neste nível de ensino, o orientador no campo de estágio, 7 horas de um plano de aula a ser entregue na metade do semestre, 8 horas de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, 10 horas de redação do relatório final do estágio, 10 horas de encontro presencial no polo para reuniões de estágio supervisionado. O convite maior para esta disciplina, Estágio Supervisionado 2, é, sem dúvidas, continuar lançando olhares sobre toda a processualidade que envolve a atuação profissional, reconhecendo e conhecendo o ambiente escolar, o perfil e a atuação docente, o aluno e a aluna em sala de aula e o planejamento que estrutura a disciplina de filosofia na escola.
Para tanto, a disciplina foi pensada, estruturada e elaborada em 4 unidades de estudos subsequentes dispostas no decorrer de todo o semestre, seguindo datas e prazos para a realização das propostas, estudos e reconhecimentos. Tendo como suporte teórico o guia de estágio supervisionado, mais textos e leituras complementares associados a vídeos e atividades que evidenciam toda intencionalidade de aprendizado. A unidade 1, o estágio e o ambiente escolar, tem como objetivo reconhecer a importância do estágio para a formação docente e contextualizar, identificando o ambiente escolar. A primeira atividade que teremos nessa unidade 1 propõe que cada discente saiba e providencie os documentos indicados para a continuidade do estágio. Início do estágio supervisionado 2. Tais documentos agora serão encaminhados, postados de forma digitalizada como tarefa no ambiente virtual de aprendizagem. Propõe também o contato com o guia de orientações para o estágio, onde será possível reconhecer os direcionamentos e todas as exigências para a realização do estágio na escola. Na segunda proposta de atividade, teremos a oportunidade de reconhecer e compartilhar as impressões desse ambiente escolar, espaço de atuação profissional e, claro, espaço para refletir sobre a dimensão desta atuação docente e como ela interfere em todo o processo de ensino-aprendizagem. Para a terceira atividade da unidade 1 de nossos estudos, entraremos em contato com a leitura do texto Chegou a Hora da Filosofia, que nos familiarizará com o fazer filosófico do professor e da professora de filosofia na escola. Na quarta proposta, reconheceremos novamente a estrutura de relatório de estágio, pela qual cada uma irá produzir seus relatórios de participação no estágio. Será um espaço para compartilhar possíveis dúvidas que surgirem em relação a esta produção, que será parte de sua pasta de estágio ao final deste semestre. Para fechar a primeira unidade de estudos do estágio supervisionado 2, teremos um espaço específico para que você possa compartilhar e postar os documentos, formulário para elaboração de termo de compromisso e formulário para plano de estágio, todos digitalizados, para que assim a secretaria do curso possa agilizar todos os trâmites necessários para o cumprimento do estágio. Essa postagem será pontuada e terá prazo estabelecido. Fique de olho na data limite presente no ambiente virtual de aprendizagem. Terminando as propostas da unidade 1, seguiremos para a unidade 2, o perfil profissional do professor e da professora de filosofia na escola. A unidade 2 tem como objetivos compreender a atuação docente, ampliar os entendimentos acerca dos estudos e comparação de capítulos sobre temas comuns de manuais de filosofia e a postagem do relatório em sua fase parcial. A primeira proposta para a unidade 2 é reconhecer o papel do professor de filosofia no contexto escolar. Para tanto, nesta atividade, reconheceremos um breve vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, Qual a postura ideal do professor? Este vídeo nos instigará a refletir sobre que postura ideal o professor de filosofia deve manter na escola. Qual a melhor maneira desse professor, dessa professora, conduzir o seu conteúdo escolar? A atuação deste professor e desta professora de filosofia pode fazer a diferença na vida de cada estudante? E com estes reconhecimentos teóricos, reflexivos, teremos a oportunidade de conversar e refletir sobre os estudos e comparação de capítulos sobre temas comuns em manuais de filosofia, que nos possibilitará ampliar os entendimentos e diálogos entre o professor, a escola e também sobre as práticas docentes. Realizaremos no decorrer desta unidade 2 de estudos o compartilhamento do relatório parcial de estágio. Este será o momento de compartilhá-lo com o docente e com a docente à distância, o seu tutor e a sua tutora, para que eles façam considerações
e proponham ou não correções. Em seguida, passaremos aos reconhecimentos da unidade de estudo 3, o aluno e a aluna em sala de aula. Os objetivos da unidade 3 serão a identificação do perfil do aluno e da aluna em sala de aula e o reconhecimento dos processos de ensino-aprendizagem. Já na primeira atividade, os olhares serão voltados para a participação deste aluno e desta aluna na sala de aula, a partir do reconhecimento do vídeo Filosofia para Todos, aliado às suas percepções, observações e registros no decorrer do estágio. Discorreremos então sobre as seguintes questões: como é o comportamento do aluno e da aluna para aprender no contexto atual da escola? Como se estabelece a relação professor-aluno, filosofia? Como se dá a efetivação da participação desse aluno e dessa aluna em seu processo de ensino-aprendizagem? E como a disciplina filosofia pode contribuir para garantir a aprendizagem? Depois, teremos a oportunidade de reconhecer e conversarmos sobre os estudos e comparação de capítulos sobre temas comuns de manuais de filosofia, na realização de uma atividade que propõe a reflexão de temas que possibilitarão ampliar os entendimentos das formas como os professores e as professoras podem conduzir a sua atuação no cenário da educação escolar. Para concretizar esse momento, você deverá entrar em contato com as suas lembranças e registros e compartilhar um relato de experiência, vivenciado no decorrer do estágio. O relato pode ser uma situação, atividade, proposta, aula, participação positiva ou não que marcou sua memória crítica na experimentação do estágio. Teremos ainda na unidade 3 a possibilidade e a necessidade de escolhermos a inserção em um grupo de trabalho. Este grupo norteará as propostas para a nossa quarta unidade de estudos. A unidade 4, o plano de ensino e o plano de aula da disciplina Filosofia, nos possibilitará uma visão estrutural de como acontecem a articulação de conteúdos do processo ensino-aprendizagem, além de nos aprimorar ao ato de pensar e planejar uma ação educativa e uma aula. Na unidade 4, teremos os seguintes objetivos: o reconhecimento da estruturação e planejamento de aula para o ensino médio, a identificação de um plano de aula e a postagem do relatório final. A primeira atividade proposta para a unidade 4 chamará nossas atenções para as questões metodológicas no entorno do plano de ensino e do plano de aula. Nesta atividade, realizada em grupo, você, como componente deste grupo, deverá conversar e compartilhar o conhecimento que tem sobre estes planejamentos, que, aliado à experiência do estágio, subsidiará o compartilhamento de suas percepções e identificações sobre as seguintes questões: o que é e para que serve um plano de ensino? O que é e para que serve o plano de aula? Como ou qual a melhor maneira de se estruturar um plano de aula para atender às propostas do plano de ensino? No período de cumprimento do estágio na escola, você, enquanto estagiário, enquanto estagiária, teve acesso ao plano de ensino da disciplina Filosofia? Conseguiu percebê-lo na efetividade do plano de aula? Depois da possibilidade de conversar em grupo sobre a importância do planejamento para direcionar as ações docentes, teremos a oportunidade de construir de forma colaborativa um plano de aula, dentro de alguns dos estudos e comparação de capítulos sobre temas comuns de manuais de filosofia, levando em consideração toda a estrutura necessária para a elaboração de um plano de aula. Para finalizar nossas propostas e reconhecimentos da unidade 4 e também do semestre de estágio, novamente será o momento de sistematizar as reflexões e observações empreendidas por meio da produção e da entrega do relatório final. Pedimos, para o cumprimento dessa proposta, muita atenção, pois você precisará
postar uma versão do relatório final até o dia estabelecido no AVA, para que o seu tutor, a sua tutora, docente à distância, possa fazer as correções e contribuições devidas. Assim, você terá prazo suficiente para, se preciso for, fazer as correções indicadas, acatar ou não as contribuições e providenciar a impressão deste relatório para organizar a pasta de estágio que será entregue impressa no encontro presencial final, encontro que encerra o período de estágio e o nosso semestre. Lembro que todas as orientações e direcionamentos podem ser encontrados no ambiente virtual de aprendizagem e também no guia de estágio supervisionado, e as dúvidas que surgirem em todo o processo podem ser auxiliadas, podem ser sanadas com cada docente, tutor ou tutora de turma, nos espaços dos fóruns de dúvidas. Enfim, chegamos ao fim por hora de nossas conversas, sabendo que, no caminho destes reconhecimentos possíveis, a intencionalidade não é fornecer direcionamentos de aplicação direta ou um único caminho a seguir, mas possibilitar reflexões e reconhecimentos possíveis. Ponto de partida para outras tantas reflexões no entorno da processualidade, do estágio e da formação docente. Desejo uma ótima continuação dos trabalhos para todos e para todas nós. Valeu muito até o momento, abraços e contem sempre comigo.